Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 32. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 32. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 32. Se você achou aí na sua casa, diga: eu achei. Se você não achou, diga: eu estou perdido, pastor. Eu estou perdido. Que você seja achado, né? Que você ache esse texto da palavra, né? Crente cascudo, tem que achar. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 32. Palavra de Deus diz assim: por esse tempo subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que os seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava prestes a lhe acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de ser batizados com o batismo em que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Que Deus use a sua palavra para ministrar ao nosso coração. O tema da mensagem de hoje é o poder da empatia. O poder da empatia. Nós vivemos um tempo onde muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, né? De pandemia, as aflições, as situações. E esse tempo precisa nos confrontar para sermos mais humanos. Aprender a nos colocar no lugar do outro e a desenvolver um coração de servo. O ensino de Jesus é que grandeza não é uma questão de competição, mas uma vida de ações de humildade e de cooperação. Ele não está perguntando se você vai chegar à linha de chegada antes dos outros, primeiro, mas ele está nos perguntando quem você vai ajudar a cruzar a linha de chegada junto com você. Jesus diz que no texto inicial, a partir do verso 32, de que ele está prestes a morrer, de que ele iria sofrer, de que ele iria ser açoitado, e de que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Interessante que os discípulos, eles não se concentram a sua atenção em Jesus, em vez de
focalizarem a atenção em Jesus, no que ele tinha dito, de que algo terrível iria acontecer, de que ele iria sofrer, de que ele iria morrer, eles focalizam em si mesmos. Os irmãos Tiago e João começam, mas Jesus falando da sua morte, eles se aproximam e pedem para sentar um ao lado direito e outro ao seu lado esquerdo. Em vez de expressar empatia, dizem: mestre, podemos sentar ao seu lado na sua glória? Eles não se importam com a declaração de Jesus, no verso 34, que diz que iriam cuspir nele, o açoitar e o matar. O verso 43 diz: quem quiser se tornar grande, terá de se tornar servo. Nesse tempo temos vivido escassez de empatia, uma grande indiferença na vida de uns, mas empatia na vida de outras pessoas. Por isso eu digo de que a empatia é um antídoto para a indiferença. Em Mateus 23:12 diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Há pessoas sofrendo ao nosso lado, seja vizinhos, familiares, que precisam de ajuda. Mas a gente tem vivido um tempo que as pessoas falam assim: cada um por si, Deus por todos. Mas quem precisa da minha ajuda? Quem precisa da sua ajuda nesse tempo? Há uma necessidade de legitimar o sofrimento. Muitas pessoas estão minimizando o sofrimento do outro, quanto que a dor do outro não pode ser julgada, mas legitimada, e eu preciso dar crédito e estender a mão. A dor precisa ser acolhida e não receber julgamentos para aquele que sofre. Esposas carentes, maridos ausentes emocionalmente, espiritualmente. Maridos precisam ser medicina e não doença na vida das suas esposas e vice-versa. Interessante que o sacerdote Elias, na criação dos seus filhos, e você lembra do nome deles, Ofni e Finéias, foi conivente com o pecado, e Deus disse que Elias amava mais os seus filhos do que o próprio Deus. E há maridos que transferem essa responsabilidade de serem líderes espirituais em suas casas, em seus lares, e transferem essa responsabilidade para suas esposas. Elas acabam ficando sobrecarregadas. Nós precisamos entender de que o nosso primeiro ministério começa na nossa família, começa em casa. Quem está ausente, que em vez de eu dizer, saiu por causa do pecado, quem que ia, nesse tempo, antes quando estávamos no culto presencial, e que não estava mais participando, ou interagindo, às vezes tem muita gente que pensa assim: olha, saiu por causa do pecado. Mas às vezes as pessoas se tornam ausentes não por causa do pecado, mas porque estão sofrendo, que estão passando uma necessidade, e precisam realmente de um crente, de um discípulo genuíno, para lhes estender a mão. Quem precisa de uma ligação, de um zap? Quem está sofrendo, que precisa de amparo? Porque discípulo cuida de discípulo. Você é sacerdote, nós vemos o tempo do sacerdócio universal. Não é só o ministério do pastor de cuidar, mas todos nós temos a responsabilidade, conforme a palavra de Deus diz, de levarmos os fardos uns dos outros, de orarmos uns pelos outros. O maior cargo que você pode ter na igreja é o de servo. Jesus, ele se esvaziou, ele tomou a forma de servo, porque ele entendeu de que ser grande é ser servo. Você está cuidando de quem? E quem está cuidando de você nesse tempo? Conta-se uma ilustração, certa vez um urso faminto andava pela floresta em busca de alimento. A época era de escassez, porém seu faro aguçado sentiu o cheiro de comida e o conduziu a um acampamento de caçadores. Ao chegar lá, o urso, percebendo que o acampamento estava vazio, foi até a fogueira, ardendo em brasas, e dela tirou um panelão de comida.
Quando já estava fora da fogueira, o urso a abraçou com toda a sua força e enfiou a cabeça dentro dela, devorando tudo. Enquanto abraçava a panela, começou a perceber algo lhe atingindo. Na verdade, era o calor da panela. Ele estava sendo queimado nas patas do peito e por onde mais a panela encostava. O urso nunca havia experimentado aquela sensação. Então interpretou as queimaduras pelo seu corpo como algo que queria tirar a sua comida. Começou a urrar muito alto, e quanto mais alto ele rugia, mais apertava a panela quente contra o seu imenso corpo. Quanto mais a panela quente lhe queimava, mais ele apertava contra o seu próprio corpo, e mais alto ele rugia. Quando os caçadores chegaram ao acampamento, encontraram o urso recostado a uma árvore próxima à fogueira, segurando a panela de comida. O urso tinha tantas queimaduras que o fizeram grudar na panela e seu imenso corpo. Mesmo morto, ainda mantinha a expressão de estar rugindo. Que história triste, né? Em nossa vida, muitas vezes, abraçamos certas coisas que julgamos ser importantes. Algumas delas nos fazem gemer de dor, nos queimam por fora e por dentro, e mesmo assim, ainda as julgamos importantes. Temos medo de abandoná-las, e esse medo nos coloca numa situação de sofrimento e de desespero, de medo. Apertamos essas coisas contra nossos corações e terminamos derrotados por algo que tanto protegemos, acreditamos e defendemos. É necessário reconhecer em certos momentos que nem sempre o que parece ser o melhor vai lhe dar condições de prosseguir. Tenha a coragem e a visão que o urso não teve. Solte a panela. Qual é a panela que nessa manhã você precisa soltar? A panela do orgulho, da amargura, do egoísmo, do sexo fora do casamento, da relação extraconjugal, da inveja. O que tem preço e o que tem valor na sua vida. Não adoeça segurando o que Deus te mandou soltar. Solte nessa manhã, em nome de Jesus, aquilo que não é de Deus para a sua vida. Aquilo que por um tempo até foi bom, mas Deus te mandou soltar. Deus te mandou e tem te mandado encerrar o ciclo. E você ainda continua perseverando num ciclo que você já deveria ter terminado. Aprenda a encerrar os ciclos que Deus te mandou encerrar, para que novos ciclos possam se abrir na sua vida. Aprenda a cortar o cordão umbilical das coisas que você precisa se desgarrar. Interessante que a palavra de Deus também, falando a respeito dos erros, fala de que precisamos abandonar, deixar de lado todo o embaraço, o pecado que nos impede de caminhar, que nos impede de avançar. Decida soltar aquilo que te impede de caminhar. Mas temos coisas que Deus não nos mandou soltar, que muitos crentes, que muitas pessoas têm soltado a fé, soltado os valores descritos da palavra de Deus, soltado a família. Não solte aquilo que Deus não te mandou soltar. Ah, pastor, eu não estou mais feliz no meu casamento, eu não estou mais me sentindo bem. Querido, casamento é um lugar de serviço, é um lugar de segurar de lavar os pés uns dos outros, lavar os pés da sua esposa, dos seus filhos e vice-versa. Casamento é um lugar de serviço, de amor, serviçal, de fazer o outro feliz, na medida que você serve em amor. É essa compreensão que Deus deseja que tenhamos, ampliada nessa manhã. Certa vez, Jesus estava contando uma parábola sobre os lugares da vida. E esses lugares da vida descrita em Lucas 14, verso 10, nos diz algo muito interessante. Lucas 14, 10. Mas quando fores convidado, vai e ocupa o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, ocupa um lugar mais elevado. Então será honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa.
Durante a nossa caminhada cristã, geralmente passamos por 3 fases, 3 considerações importantes que precisamos desenvolver na nossa vida. Na primeira fase, somos governados pelo egoísmo, e assim buscamos o melhor lugar, seja de maneiras óbvias ou sutis. O alvo em minha mente é sentar no melhor lugar, pensando que o melhor lugar, no melhor lugar, é lá que eu vou ser realmente feliz. Ao crescer em humildade, alcanço a segunda fase. Tomo o lugar menos importante, esperando que isso me leve a um lugar melhor. Muitos de nós vivemos a maior parte da nossa vida na segunda fase. Queremos logo que alguém chegue e bata no nosso ombro, dizendo: irmão, amigo, desculpe, seu lugar não é aqui, é lá na frente. Há uma terceira fase, em que ficamos confortáveis, não importa se no lugar menos honrado ou mais honrado. Descobrimos que, na verdade, não importa quem está no primeiro lugar. Nesse nível, o pensar é assim: se estou aqui, Deus pode me usar aqui. Talvez haja alguém sentado ao meu lado, com quem não estaria conversando, se estivesse em lugares mais importantes. Talvez haja alguém aqui que converse comigo e faça uma diferença tão grande na minha vida, que nunca perceberia se estivesse sentado em outro lugar. Deus pode me usar exatamente aqui. Quando chego nessa fase, descubro que se eu chegar em outra fase, Deus também poderá me usar lá. Nessa fase não busco que as pessoas me valorizem, porque eu já descobri o meu valor em Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Se elas não veem, o problema está na ótica delas e não na minha. Aqui não busco mais viver o ministério dos outros, não cobiço o ministério dos outros, não invejo o ministério dos outros. Eu quero viver o meu ministério, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu quero fazer bem feito e com amor. Quando chegamos nessa fase, dizemos: há algo que Deus quer fazer na minha vida, nesse lugar. Tom Holliday, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: muitas vezes, no lugar que consideramos o menos importante, descobrimos as maiores bênçãos da vida. Deus só enche uma pessoa do Espírito que queira se derramar na vida de outras pessoas. Vou repetir essa frase para você. Deus só enche uma pessoa do seu Espírito que queira se derramar na vida de outras pessoas. Deus só enche vasos do seu azeite, que é essa unção, essa ação do Espírito, na vida do crente, do discípulo, na vida daquele que deseja, de forma intencional, se derramar na vida de outras pessoas. F.B. Meyer, ele expressa algo muito interessante, falando sobre esse coração de servo. Ele diz o seguinte: por muito tempo pensei que as bênçãos de Deus estão em prateleiras, uma acima da outra. E que quanto mais crescemos e mais altos ficamos, como no caráter cristão, mais facilmente as alcançamos. Agora penso que as bênçãos estão em prateleiras, uma abaixo da outra. E alcançá-las não é uma questão de crescer e ficar maior, mas de abaixar-se. Que interessante, né? Eu vou ler essa frase de novo, de F.B. Meyer. Por muito tempo pensei que as bênçãos de Deus estão em prateleiras, uma acima da outra. E que quanto mais crescemos e mais altos ficamos no caráter cristão, mais facilmente as alcançamos. Agora penso que as bênçãos estão em prateleiras, uma abaixo da outra. E alcançá-las não é uma questão de crescer e ficar maior, mas de abaixar-se. Abaixar-se como Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos. E mesmo dizendo: eu sou mestre e Senhor, eu lavei os pés de vocês, então vão e façam o mesmo.
Jesus disse: mas entre vós não será assim. O verso 43 de Marcos capítulo 10. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Interessante que a palavra de Deus declara que nós somos a igreja é o corpo de Cristo, e somos membros uns dos outros, e também somos sal e luz. E o sal serve para conservar, para não deixar apodrecer. Nós somos responsáveis de levar sabor, vida para as pessoas desse tempo. Levar esperança para as pessoas que estão com medo, em desespero. Quem está vivendo lutas que eu sei, mas não me importei. Mas dessa manhã Deus está ministrando ao seu coração, falando: se importe, tenha empatia, tire a indiferença do seu coração. Quem sabe quando acabar esse culto, você precisa ligar para alguém. Aí você pode pensar assim: eu vou fazer porque o pastor disse. Não, eu não vou fazer porque o pastor disse. Eu vou fazer porque Deus ministrou meu coração e eu mudei. Virou a chave dentro de mim e me fez compreender ainda mais o meu chamado, a minha missão. Eu quero ser instrumento nas mãos de Deus em qualquer lugar. Eu quero ter um coração cheio de empatia, assim como Jesus teve. Eu quero desenvolver um coração de servo. Ou talvez você nessa manhã precise se sentir cuidado, precise de amparo, de um abraço. Interessante que Hebreus 4, 15 e 16 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele nos convoca através da sua palavra a ter um coração cheio de empatia, a desenvolver um coração de servo. Se nessa manhã seu coração está endurecido, permita que o Espírito Santo de Deus transforme esse coração em um coração de barro, moldável, que o oleiro possa ter liberdade com as suas mãos para moldar o seu coração, para te transformar, para te restaurar. Quem sabe ser um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um servo melhor. Na compreensão de que ser grande é ocupar o lugar de servo. E principalmente dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu quero te convidar a preparar, eu sei que você já preparou os elementos da ceia do Senhor. Aqui nós temos o nosso diácono Marcos, que vai estar servindo a ceia. E você tem o diácono familiar, né, na sua família, que vai estar preparando, já está preparado, que vai estar distribuindo os elementos da ceia do Senhor. Então, você que já está com os elementos prontos, né, você já pode fazê-lo nesse momento para que possamos partilhar da ceia do Senhor. Mas enquanto você partilha na sua casa e aqui também no ambiente de culto, aqui no presencial, com alguns irmãos, né, que estão nos ajudando e cooperando no ministério,
Eu quero te convidar a pensar de que a palavra de Deus diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Depois coma do pão e beba do cálice. Examinar-se não é algo muito fácil, não é verdade? Principalmente à luz desse texto que compartilhamos nessa manhã. Examinar-se é nos autoconfrontar à luz das Escrituras e perceber o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos amadurecer. Não importa quantos anos você tem de igreja, é preciso se colocar com o coração de servo, de aprendiz. Você, se olhando nessa manhã, que você possa perceber as áreas que precisam de mudança, mas não apenas perceber, mas tomar a atitude de mudar. Fechar ciclos, deixar, solte a panela na ilustração do urso, soltar aquilo que você precisa soltar, para que coisas novas possam acontecer na sua vida, para que Deus te use ainda mais. Nesse momento que você está com o pão e o cálice, eu quero que você se autoexamine nesse momento. Pode levar. Eu quero que você se autoexamine, que você pense no que Jesus fez por você. Queridos, eu quero te trazer a memória de que nós estávamos nas trevas, de que não existe bondade em nós, que não existe algo maravilhoso, porque se tivesse bondade, Jesus não teria morrido no nosso lugar. Eu quero te encorajar a perceber e te desafiar a perceber de que foi por causa de Jesus que nós fomos aceitos, foi por causa de Jesus que você foi aceito. Você fez parte da família de Deus, você foi inserido na família de Deus, não porque você praticava boas obras, porque você nunca matou, nunca roubou, não! Sobre a nossa vida existia condenação, um caminho a trilhar rumo ao inferno, mas Jesus entrou na minha vida e na sua vida, e nos resgatou, nos comprou, nos lavou, e tem nos restaurado, tem nos transformado, a minha vida e a sua vida. Partilhar da ceia do Senhor, comer do pão, beber do cálice, desses elementos simbólicos, mas nos fazem lembrar da onde Jesus nos tirou, da onde Jesus te tirou. Nos faz lembrar das oportunidades que Ele a cada dia tem nos dado. Nos faz lembrar do seu perdão quando erramos e caímos e falhamos. E Ele não nos deixa afundar, mas sempre com as suas mãos estendidas para nos levantar, para nos restaurar, para nos sarar. E mesmo quando estamos com o coração ferido, abatido, amargurado, Ele nos trata pelo seu Espírito e nos fala através da sua palavra. Partilhar da ceia do Senhor é perceber que somos membros uns dos outros, que precisamos nos colocar como servos. A palavra de Deus diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Comamos do pão e bebamos do cálice, em memória do que Jesus fez por nós.
Antes de orar, eu quero dizer para você uma frase do pastor Josué Gonçalves, que diz assim: amar é deixar o seu mundo por um tempo, para se preocupar com o mundo do outro. Foi isso que fez o bom samaritano. Amar é deixar o seu mundo por um tempo, para se preocupar com o mundo do outro. Foi isso o que fez o bom samaritano. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós queremos te louvar por esse tempo da partilha da ceia do Senhor. Seja aqui com alguns irmãos participando, ó Deus, desse culto e ajudando na cooperação, na ministração. Seja nos lares. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque somos membros uns dos outros e fazemos parte de um só corpo, de uma só igreja, a igreja do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós pertencemos a Ti. Nós te louvamos porque nós temos o privilégio e a responsabilidade de sermos bênção na vida uns dos outros, de sermos instrumentos do Senhor para abençoar. Por isso, Deus, nos use para abençoar. Ó Deus, nos use para que possamos ser derramados na vida de outras pessoas. Nos encha do Teu Espírito, para que possamos ser canais da Tua graça na vida uns dos outros. Levar os fardos uns dos outros. Sermos instrumentos da Tua graça. Estendermos a mão, caminharmos quantas milhas for necessário. Ó Deus, usa a nossa vida para a glória do Teu nome. Ó Deus, age com poder e graça, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, usa a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa te usar na vida de outras pessoas, que o Senhor possa te encher do seu Santo Espírito e que você seja derramado na vida de outras pessoas, para que essas pessoas possam perceber que você anda com Jesus, que você ama o Senhor e que você ama também o seu próximo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.